Pá, tô fazendo esse vídeo mais para mostrar um pouco das features do CaffeTray. Vou explicar, passar rapidamente pelo que dá para fazer com ele, como gerenciar os clubes de teleport forward. E vamos lá. O CaffeTray, essa é a cara. Ele serve para gerenciar clubes de teleport forward. Eu acho que não vou entrar muito no detalhe do porquê foi criado nem nada. Esse vídeo vai ser mais para as features. Para mostrar as features, no caso. Eu tenho dois clusters locais com Kind, que eu tenho alguns clubes de teleport forward. Aqui eu tenho o Kind, tenho um outro Kind, e eu vou criar os clubes de teleport forward a partir dele. Eu vou adicionar uma nova config aqui, vou dar um server que eu tenho deployado. Eu vou começar pelo service. Aqui basicamente é um alias para identificar a configuração ali na interface. Workload type, eu tenho service proxy. Proxy é quando a gente tem algum endpoint que é acessível apenas dentro do cluster, de dentro do cluster, não de fora. Então às vezes você precisa acessar alguma coisa que fazer uma ponte, né, um proxy mesmo. E ele faz basicamente faz o deploy de um server, um relay server em Rust simples. Tem bastante coisa para melhorar ainda, mas ele funciona. Então ele faz um deploy de um pod, onde você colocar no namespace e tudo mais no cluster, e a partir dali ele abre uma conexão do seu local, socket local, para mandar request para o server, e o server vai mandar request para o upstream, para onde você precisa bater. Então, esses usos é bem específico para use case ali onde você precisa fazer um troubleshooting, acessar um Redis, um Cloud SQL, alguma coisa que é acessível só apenas de VPC interna. Então, aí você consegue configurar aqui, ao invés de ficar abrindo para toda a situação do túnel, deixar salvo, compartilhar tudo. Então, muitas vezes você tem uma configuração muito grande, tem muitos port forward que você precisa executar no dia a dia ali, por segurança não pode ser exposto o serviço, e o CaffeTray é exatamente para ajudar nessa parte. Aqui eu vou criar um service normal, que é o padrão. A gente vai incrementar isso, eu pretendo incrementar. Hoje a gente só tem via service padrão e proxy. Eu vou pelo service, que é o default. Esse enable alias as a local domain, basicamente é para a gente, sempre que fazer o start desse port forward, ele também adicionar uma entrada no etc hosts, para sempre ficar acessível via ele, via esse, não só 127.0.0.1 localhost, mas também com esse alias. Então eu vou mostrar aqui, vou deixar ele ativo. Vou pegar aqui o kind que eu criei, o namespace, o echo server, aqui o protocolo, tudo é com autocomplete, então fica mais fácil para escolher, para não precisar ficar lembrando os nomes. Aqui eu vou deixar a porta, vou colocar como 8080 aqui na minha local port, sempre a porta do serviço e o local port. Aqui o custom local address, você pode setar outro endereço, muitas vezes, isso já tem no teleport forward, mas eu coloquei aqui também porque é quase fosse um must have. Então eu não vou mudar, eu vou adicionar assim mesmo. Aqui basicamente é isso, é simples. Aqui eu consigo editar, consigo apagar e consigo fazer o start. Consigo fazer o start por aqui, vou fazer só desse por enquanto, e aquele é separado pelo cluster. Quando eu clico aqui no OpenURL, eu tenho minha URL, o echo server lá dentro do cluster. Tanto com o alias, né, que ele acessa aqui, que eu setei para ter o alias como local domain, ou como localhost. Então, tá aqui, beleza? Vou dar um stop. Só para mostrar como fica, vou adicionar mais uma config. Então, eu vou adicionar aqui bookinfo. Vou colocar como server também, aqui. Eu vou adicionar no meu outro cluster kind que tem aqui local. Vou pegar na bookinfo, pegar esse product page, TCP, nessa porta 90, e vou colocar como 9080 local. Então, config. E aqui eu também posso fazer um start dele. Opa, errei. Então, esse daqui, vou pausar esse, fazer o start desse aqui. Então eu tenho a minha aplicação rodando da mesma forma aqui. Beleza, uma coisa sobre o local domain é que eu vou colocar isso na doc ainda, mas para isso ser habilitado, a gente precisa dar permissão no etc hosts de escrita, não é tão seguro, então estou vendo alguma forma de subir um DNS server, alguma coisa local ali, ou usar o MDNS do próprio sistema, mas ainda não fiz. Então, se for usar agora, precisa dar uma permissão lá, de escrita. Beleza? Aqui também na tela, então, a gente tem separado por cluster. Então, tem o primeiro cluster, segundo, todas as configurações neles. Aqui, para economizar espaço, eu deixei essa parte, esse info aqui, para pegar outras informações. Qual é o tipo do workload, o service, o contexto, o namespace, e, enfim, tudo que a gente configurou ali. Aqui em cima eu tenho Start All, porque muitas vezes a gente quer startar todos os serviços de uma vez,
stopar, para não perder tempo, ou também a gente pode fazer o start por cluster. Se eu tivesse duas ou mais configurações aqui, eu selecionaria todas e dar um start selected e ele vai selecionar e startar. Fora isso, aqui a gente tem algumas funcionalidades. A gente pode trabalhar de duas formas com o backup dessa configuração, tanto com local file, né, o arquivo local ali JSON mesmo, quanto como esse mesmo local file direto de um Git. Vou mostrar rapidamente aqui as duas partes. Vou dar um export, vou salvar aqui no meu, pode ser no meus documentos mesmo, que já tinha um. Então só para fim das dúvidas, Kant documents configs.json. Então, basicamente esse é o JSON que ele cria. Informações comuns ali, o que precisa ser, o que a gente seleciona para cada config é um item do JSON. Então, aqui eu tô com ele salvo, então eu posso simplesmente vir apagar todas essas configurações. Tenho zerado, salvei aquele meu JSON em outro lugar, agora quando eu quiser eu posso só vir dar um importar e ela tá de volta aqui. Se eu der um aqui, ele vai estar de novo no configurado. Beleza? Então essa parte é a mais simples, eu diria, né? Aqui, quando eu não tenho essa parte, eu posso... Quando eu não tenho, não. Quando eu quero compartilhar ele com o time, eu quero deixar ele no GitHub para versionar, para ter as versões de quando foi alterado. Então, supor que eu posso ter um time com 5 pessoas que sempre tem os mesmos port forwards ali, que precisa acessar rápido e tal, para não ficar perdendo tempo, até para fazer um onboarding de alguém. Fica muito mais rápido você salvar isso no Git e só recuperar quando precisar, só fazer o sync, né? Então, eu vou mostrar essa parte agora. Aqui eu tenho esse botão, Configure Git Sync. Aqui eu tenho algumas informações que eu posso... Eu vou pegar direto do site aqui. Aqui é o repositório do KF3. Aqui eu tenho, dentro de examples, eu tenho também um config.json. Então aqui eu só vou pegar KF3. Aqui. E aqui é examples configs.json. E aqui eu tenho o pull interval, que é basicamente o quanto de tempo ele vai fazer o sync disso. Ele vai fazer o get direto lá do arquivo no repositório e salvar e atualizar as configurações. Aqui, quando a gente tem um repositório, quando o repositório é privado, e tem duas funções isso daqui. Quando ele é privado, a gente precisa do git token, eu seto aqui. A gente não salva nada em plain file, o KF3 não salva nada em plain file, git token, nada disso. Toda vez que a gente coloca um git token, ele salva no kitchain local. Então, acho que eu vou até fazer um teste, mas serve, como eu estava dizendo, serve para duas coisas, tanto para a gente capturar isso de um repositório privado, tanto para rate limit da API do GitHub. Se a gente não tem um GitHub, mesmo que for público, a gente setar 100, a gente não consegue colocar um tempo tão baixo. Se a gente colocar tipo 5 minutos, o rate limit ali na API do GitHub vai bater o rate limit e vai começar a dar erro na hora de fazer o sync. Eu vou setar aqui um token, GitHub token. Então, aqui eu vou setar um GitHub token meu. Vou ver que ele vai pedir, ele vai avisar que habilitando o Git Sync vai fazer o replace, né? Então você já tem configuração lá, ele vai apagar, porque a ideia é manter esse estado direto do Git. Então todo o estado que tiver aqui vai ser o que está lá, não vai ter misturado, sabe? Então todo o estado controlado, basicamente como funciona a parte de GitOps ali. Não necessariamente não tem um deploy em si, mas a fonte da verdade sempre vai ser o Git. Eu vou dar um import. Quando eu dou import, basicamente essas duas aqui. Nesse caso, eu não tenho esses clusters locais, então o Git não vai funcionar, só foi mais para mostrar mesmo como funciona. Aqui eu tenho esse botão do lado para refresh, então o Git, o sync, aqui tem as configurações, qual repositório tá. O pull interval tá de 5 minutos, mas antes ele não tinha feito nenhum, né? Só tinha feito primeiro, ele não salva o last sync. Mas aí eu cliquei nele para forçar um sync. Então eu sempre posso clicar aqui para forçar o sync e não esperar até o próximo tempo. E eu também tenho informações da última vez que ele sincronizou e a próxima vez que ele vai sincronizar. É fácil aqui para ver como é que tá, controlar essa questão também de rate limit, se for público e não tiver token. E eu acho que é isso aqui. Basicamente também a gente pode desativar. Então, eu não quero mais trabalhar com Git Sync, eu quero mudar alguma coisa. Eu venho do um disable. Ele não vai apagar, ele vai manter o que tá, mas aqui a gente já pode apagar ele. Eu posso dar um import naquele meu local file que eu salvei.
E eu botei de volta aqui minhas configurações. Eu acho que é isso. A gente tem algumas outras funcionalidades que eu não passei por aqui, mas acho que é para usos mais específicos, tanto o Workload Type e o Proxy, que aqui ele vai mudar para dar o Remote Address. Então eu posso colocar qualquer site, eu posso colocar o Google, passar, mesmo que não seja fechado, mas ele sempre vai passar pelo cluster. Então Google, aí você vai bater no localhost, ele vai para o Google. O protocolo eu também não passei, mas a gente suporta o DP também. Hoje o grupo CTL nativo ele não tem suporte ao DP e o KF3 tem. E TCP. Tudo que foge do que é nativo, então essa parte de UDP, essa parte do proxy, a gente faz o deploy de um KF3 server, que basicamente todo o código está open source, então dá para olhar todo o código lá, mas aqui embaixo eu tenho como funciona arquiteturalmente. Então aqui o TCP forward normal, que é o que eu mostrei aqui. Abre uma conexão, bate lá no CTL no pod, volta. Aí tem o proxy. O proxy sempre vai ter um pod com o KF3 server. Então eu sempre vou comunicar com ele, que vai para o remote service. E aí vai voltar, que o remote service é upstream. E também de UDP. O DP tem serviços DSD. O que mais? DNS. Você consegue bater no DNS do Cube e tudo mais, direto dele. Eu acho que é isso. Acho que eu passei por tudo e o site tá lá. Se precisar entrar, precisar me dar um ping, só me dá no GitHub ou no LinkedIn ou no Twitter, qualquer coisa. E é isso, pessoal. Valeu.